Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Poética e visualidade em A Rosa do Povo. A roda de conversa acontece em uma sala grande, bem iluminada, similar a uma biblioteca, e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com o intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinada para a plateia. A terceira e última pessoa sentada é Adolfo, um homem branco de cabelos cacheados curtos de tom castanho. Possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Foi criado por um homem que foi criado por gente do século XIX. E eu tenho uma filha que nasceu no século XXI, mas que foi criada por mim, que foi criada por um homem, enfim, né? Então a gente está também no século XIX. Então, nem tudo mudou, mas muita coisa mudou. A Rosa do Povo está completando 80 anos. O que será que mudou desse tempo de Drummond, quando ele publicou esse livro, para hoje? O que não mudou? Quais são as permanências, né? Então, com essa reflexão, com essa provocação, eu vou deixar vocês à vontade para se apresentarem, se for o caso também, e dizer sobre o que vocês pensam sobre essas mudanças e as permanências, e se essa obra dialoga com o nosso tempo, e como ela dialoga com o nosso tempo, e como o nosso tempo também
está vindo aí sendo fragmentado ou compactado pelo passado e pelo presente. A segunda pessoa sentada é Tiago Skip, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camisa oversized preta e calça larga preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Acho que a poesia tem esse poder, né, de transcender o tempo. E quando a gente vai falar de visualidade e de poesia, eu acho legal também trazer que, assim, ver é biológico, enxergar é sensorial, mas a visualidade ela é poética. E quando a gente fala de poesia, está muito ligado à visualidade, porque às vezes a poesia já está nas coisas, e o poeta tem o dom de decifrar. Tem uma ideia do Rubem Alves que eu gosto muito, que ele vira e fala assim, muita gente leva o cachorro para passear, eu gosto de levar meus olhos. E meus olhos se encantam com o mundo, acha tudo assombroso, tudo maravilhoso, assustador. E a poesia muitas vezes não é você escrever bonito, é você ter a experiência, é você ter a sensibilidade de querer que aquele momento nunca acaba. Por exemplo, eu sou meio místico com a minha poesia, sou sonhador e tudo mais. E o místico religioso, ele fecha os olhos para ver Deus. Eu abro os olhos para ver Deus. Eu vejo Ele no sorriso da minha mãe, na troca de ideia com os meus amigos, quando eu estou rimando. Então, a visualidade e a poética andam muito junto. E a poesia tem esse dom de transcender o tempo, de pegar algo, por exemplo, que Drummond viveu e, felizmente, algumas coisas, ou infelizmente outras, estarem tão atuais. Então, assim, eu acho que a poesia, ela é a vida, ela é instrumento para a gente fazer mudança, é o instrumento da gente ter a capacidade mesmo de visualizar as coisas. E, só para complementar, assim, uma parada que eu acho bem legal, é quando a poesia mora no desconhecido. Que, às vezes, o saber, o que já é conhecido, é terra firme. Só que a gente quer o mar aberto, a gente quer o longe. E tem uma analogia também do Rubem Alves, que eu sou muito fã, que ele fala que, às vezes, a gente fica igual uma lagarta ali na folha, se alimentando, seguro. Mas quando a gente faz igual uma borboleta e voa, e embaixo da gente está aquele desconhecido, está o abismo, é aí que mora a coragem do poeta, é aí que mora o pensamento questionador. E eu acho que vai ser muito legal essa troca hoje sobre visualidade, poética, poesia, e eu amo isso. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Paulo Henrique, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa verde e calça jeans escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Filho Itabira. Minha mãe exagerou. Paulo Henrique Pinto Coelho Rodrigues Alves. Mas, carinhosamente, todo mundo me conhece como Pete, né? Eu sou itabirano, da Gema. Vivi um tempo em Ouro Preto, né? Fiz música, mas sou também arte educador, trabalho com a educação e com crianças. Então, a gente falar de poesia, visualidade, né, eu estou muito grato de poder estar aqui com vocês hoje. E aí, tentando te responder, Adolfo, eu acho que, e concordando com você, a poesia é atemporal, né, Tiago? A gente enxerga na obra de Drummond, e foi a pergunta que você falou da Rosa do Povo, especificamente, né? Eu fiz questão, a gente que é historiador, que eu também me aventuro pela história, eu fiz questão de pegar a matriz, a primeira, né? Esse senhorzinho de 80 anos. E tá bonzinho para estar com 80, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque se está novinho assim, a gente não sabe se muita gente leu. Mas, para dizer para vocês, essa semana, uma questão e aí, dialogando um pouco agora com a mesa anterior, a quem agradeço demais, Joanice, Marlon, Sandra, que estiveram aqui agora há pouco, né? E foi uma aula, né, gente, aquela mesa. Eu estou muito incomodado também com o que vem acontecendo no mundo, né? A gente tem que pensar que a Rosa do Povo, ela é uma obra de 1945 e de um momento
que a gente precisa lembrar, né? A gente estava vivendo ali o fim da Era Vargas no Brasil, a gente estava vivendo a redenção da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi mundialmente uma catástrofe, né? E muita coisa acontecendo. As bombas de Hiroshima, Nagasaki, no Japão, 1945. A rosa de Hiroshima. A gente tem que trazer isso para a gente entender, para a gente não se perder, né, nessa questão de tempo. E aí eu gostaria de dividir com vocês uma crônica, porque Drummond é sempre atemporal. Então, o que a gente vive hoje, o que a gente tem vivido, né? Guerra na Ucrânia, Palestina, né? E o que a gente vivenciou essa semana, essa barbárie no Rio de Janeiro, eu queria dividir com vocês, se vocês me permitem, uma crônica que foi escrita por Drummond para o Jornal do Brasil em 1974. Só um minuto que meu celular desligou. O nome dessa crônica é Elegia de Guandu. Elegia do Guandu. Ela foi publicada, não acaso, a gente está na antevéspera do Finados, né? Depois de amanhã. E hoje, como aniversário de Drummond, não à toa estamos aqui, eu queria trazer essa obra que diz o seguinte: e se reverenciássemos, neste 2 de novembro, os mortos do Guandu? Só para quem não sabe, o Guandu é um rio que abastece parte do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que descem a correnteza a caminho do mar. O mar que eles não alcançam, pois encalham na areia das margens e os urubus os devoram? Perdoai se apresento matéria tão feia, em dia de flores consagradas aos mortos queridos. Estes não são amados de ninguém, ou os são de mínima gente. Seus corpos não há quem os reclame, de medo, ou seja lá o por que for. Se alguns deles têm sorte de derivar pela restinga da Marambaia, e ali é recolhido por pescadores, peixe menos desejado, ganha sepultura anônima, que é piedade dos humildes, providência. Mas não é prudente pescar mortos do Guandu. Há sempre a perspectiva de interrogatórios que fazem perder o dia de trabalho desses pescadores. Às vezes, mais do que isso, até a liberdade, que se confisca aos suspeitos e aos que explicam mal as suas pescarias macabras. São marginais caçados pela polícia? Ou por outros marginais? São suicidas? São acidentados? Difícil classificá-los. Se não trazem a marca registrada dos trucidadores ou estes sinais: mãos amarradas, amarrado de vários corpos, pesos amarrados aos pés. Estes últimos são mortos fáceis de catalogar, embora só se lhe vejam as cabeças em rodopio ao flor da água. Mas os que vêm boiando e fluindo e boiando, em sonho aquático deslizante, estes desesperam da vida, ou a vida lhes faltou uma surpresa. Os mortos vão passando. Procissão falhada. Eis desde que o rio um lote de 6, uns aos outros ligados pela corda fraternizante. É espetáculo para se ver da janela dos moradores de Itaguaí. Assistentes ribeirinhos de novela, de espaçados capítulos. Ver e não contar. Ver e aguardar para conversas íntimas. Ontem, na tintura da madrugada, passaram 3 garrafinhas. Eu vi, chamei Tereza para espiar também. Garrafinhas, chamam-se eles os trucidados com chumbos aos pés. E não mais como ficou escrito em livros de cartório. O garrafinha número 1 não é diferente do garrafinha número 2 ou número 3.
foram todos nivelados pelo Guandu, como frascos vazios de um pequeno porte e nenhuma importância. Lá se vão rio abaixo, Nova Iguaçu abaixo, rumo do esquecimento das garrafas e dos crimes que cometeram ou não cometeram, ou dos crimes que neles foram cometidos. O Guandu não responde, estou finalizando, o Guandu não responde a inquéritos nem a repórteres, não distingue, ele carrega, não comenta, não julga, não reclama, se lhe corrompem as águas, ele apenas transporta. Em sua impessoalidade, serve a desígnios vários, favorece a vida que quer se desembaraçar da morte, facilita a morte de quem quer se libertar da vida, pela justiça sumária, pelo absurdo ou pelo desespero. Mas não, o Guandu que cabe dedicar uma, mas não é ao Guandu que cabe dedicar uma elegia. É sim aos mortos do Guandu, nos quais ninguém pensa no dia de pensar, os e nos mortos. Os criminosos, os não criminosos, os que se destruíram, os que resvalaram, mortos sem sepultura e sem lembrança, trágicos e apagados deslizantes na correnteza, passageiros do Guandu, apenas e afinal. Carlos Drummond de Andrade, 1974. É muito atual, né? Quando a gente vê, a gente liga a televisão, a gente abre a internet e vê. Não sei se eu te respondi, Adolfo, mas eu tentei te responder com uma obra de Drummond. Porque os mortos do Guandu não são muito diferentes dos mortos que a gente tem hoje, no Alemão. E na Penha. Na Penha. E a visão do poeta permite, e ele traz isso para nós, que isso não se apague, né? Que isso não fique perdido. É claro que quando o pesquisador, o consumidor, o curioso, ele vai buscar, mas ele encontra aquele registro do poeta, né? E isso é resistência. Isso são as flores, né? Daquela tragédia, daquelas coisas todas estranhas, ele extrai essa beleza. Aí eu vou fazer perguntinhas. Por exemplo, o rap é conhecido como uma arte de enfrentamento, não é isso? Mas também é belo. E quando você falou, e da forma que você falou, o brilho que você traz da sua arte é belo, tem beleza. E aí eu queria saber como é que você faz para conciliar essa beleza e, ao mesmo tempo, essa necessidade de resistir, de enfrentar, né? De não se colocar no mundo apenas como um passageiro, mas como alguém que protagoniza e que é uma antena que capta e emite também esses sinais. Eu acho que, para quem não conhece a cultura, o rap faz parte do hip hop, que são 4 elementos, que é o break, a dança de rua, o grafite, que é o desenho, o DJ, que faz os scratch, e o rap, que é a música desse movimento. E o rap significa rhythm and poetry, em inglês, em português, ritmo e poesia, que é o que a gente está falando. E quando a gente fala de luta, de enfrentamento, de resistência, porque muitas vezes a gente, por ser uma cultura de periferia, a gente fala o que está à periferia mesmo, à margem da mídia. Então, a gente traz denúncias, a gente vai relatar se tiver violência policial, não que seja uma regra, mas eu, enquanto rapper, eu estou falando de mim, eu vejo muita beleza na luta. Eu acho que, embora a luta seja a ponta da espada, nada impede que seja de um entendimento que tragam flores, como você está dizendo. É uma forma leve para trazer um conteúdo mais denso. Tem um poeta marginal que chama Sérgio Vaz, que ele fala uma coisa muito bonita, que briga tem hora para acabar. E luta é para uma vida inteira. E se a gente vai lutar, que seja com as nossas armas mais bonitas, e uma delas é o coração. A mente vai organizar as ideias, mas o recheio, o conteúdo dessas palavras que saem da mente,
sai do coração. Então, isso é a coisa mais importante. E quando a gente fala de resistência, de luta, quando o Pitt fala de arte e educação, muitas vezes a gente acha que a poesia ou o rap é uma música que você vai escutar lá longe no quarto e não vai fazer uma mudança. Todo dia que eu vou numa escola é uma revolução. A mente, né, e o paraquedas funcionam melhor abertos. Então, a gente trocar essa ideia com os jovens é muito importante. Porque, quando a gente fala em educação, tem um educador que eu admiro muito, que ele chama Tião Rocha. Ele foi professor lá em Ouro Preto, ele saiu de ser professor para ser um educador. Já deu aula até no lixão e tudo mais. E ele faz uma crítica que eu acho muito legal, que ele fala que, assim, às vezes, quando a gente fala na escola tradicional, ela é muito importante, mas a finalidade é a educação, certo? A escola é um meio para isso. Assim como a arte, assim como a cultura e tudo que soma. E se a gente fica preso só àquele tradicional para a gente lutar, é muito perigoso, porque quando se fala em grade escolar, já remete um conteúdo muito preso. Ele não fala em escola formal, ele fala em escola formal, do conteúdo mumificado. Então, quando a gente fala da arte, educação e da poesia, igual poesia, vem de poieses, do ato de criar. Então, a dança é uma poesia corporal, um quadro é uma poesia visual, o rap é uma poesia que tem a escrita, que tem o poema, o Pitt tocando ali é uma poesia sensorial, que vai arrepiar, que vai... Então, assim, o poeta é o que cria. O professor pode ser um poeta, uma atitude pode ser uma poesia. Então, respondendo a sua pergunta, mano, embora seja algo de enfrentamento, algo de luta, é uma coisa que, mesmo com palavras ácidas, a gente passa de uma forma com as rimas que seja leve para a gente conseguir acessar o coração das pessoas e conseguir fazer alguma mudança. Que eu acho que tudo que um dia é uma atitude, primeiro foi uma ideia, e é aí que mora onde eu ponho a minha essência. Muito bem, maravilha. Até porque rap é música, rap é arte é isso, né? Essa beleza. Eu te faço a mesma pergunta, e aí eu já ia falar também para vocês falarem de educação, dessa experiência na escola, e se também a música e o que vocês fazem dentro da escola também é uma resistência, porque a escola tem o conteúdo, tem um caderno, tem a matéria que dá bomba, tem essa coisa toda, mas aí lá dentro tem um professor de música, lá dentro vai um artista, um poeta, né? E eu tenho certeza que o brilho das crianças que alimenta isso. Eu sei porque eu tenho esse prazer isso acontece comigo. Então, eu sei que você toca violão, a mesma coisa, a resistência do seu violão, a ira do seu violão, o eco do seu violão para falar dessa resistência, para atingir essas crianças e também atingir demais pessoas, enfim, que possam te escutar. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é isso, né? A arte é resistência desde sempre, né? É vencer a grade, né? A gente está chamando de matriz agora, né? Matriz curricular, justamente para sair desse nome grade, que é horroroso, né? Porque realmente essa coisa quadrada da escola realmente ela assusta. Mas respondendo a sua pergunta, Adolfo, eu sempre fui da educação, né? Assim, um músico, mas um músico que quis transformar pela música na educação. Comecei em casa, né, minha mãe educadora a vida inteira, e quando eu falei, mãe, eu quero ser músico e ser professor. São duas profissões difíceis nesse Brasil, né? Já começa a resistência daí, né? Ela falou, tem certeza, filho? É isso que você quer? Eu estou assim, certeza absoluta, mãe. Então, bora lá, vamos lá. Se é o que você quer, corre atrás dos seus sonhos. E eu queria ser um educador da educação básica. Eu queria ir, porque eu acho que é na educação básica que a gente consegue transformar. Porque a gente precisa começar do alicerce, né? E o alicerce se dá na escola. Então, eu me formei em música e voltei para Itabira para trabalhar com alguns queridos que estão aqui hoje, né? Que no Cres@Arte, que era um projeto, é um grande projeto, um programa agora, né? Que trabalha com a arte e educação nas escolas aqui em Itabira. E um lugar onde eu fui muito feliz e que eu tenho uma gratidão enorme, que eu aprendi demais com esses companheiros. E, desde sempre, desde a grade da matriz curricular, arte é resistência, porque, normalmente, língua portuguesa tem 10 horários na escola, a arte, às vezes, tem 1. Né?
Lá na nossa são 10, é porque é tempo integral, é por isso. 10 não, 17. Nossa. A matemática, mas assim, brincadeiras à parte, a gente vivencia isso na própria escola, né? É um desafio que a gente começa a lutar pelo espaço da arte na escola. E aí, quando a escola, às vezes tem alguma coisa, a criança, por exemplo, precisa sair mais cedo para uma terapia, alguma coisa, qual que é a disciplina escolhida para sair, para perder durante a semana? Educação física, arte ou religião, quando tem, mas pergunta para a criança quais são as que ela mais gosta. Não é verdade? Mas eu penso, Adolfo, Tiago, eu tenho certeza, ontem eu queria trazer isso para ele não sabe, eu nem vou falar agora na mesa. Ontem eu estava em São Gonçalo do Rio Abaixo, fazendo uma formação com diretores de escola. E aí alguém chegou para mim na hora do nosso almoço, falou assim: nossa, tinha um menino lá na escola hoje. Nossa, ele é maravilhoso e tal. Adorei assim, um menino. Um menino. Eu estou assim, quem é? O Tiago Skip, você conhece? Oh. Beijo, menino. E sabe qual foi a frase que mais me chamou a atenção? Diga. Aqueles mais bagunceiros da escola, aqueles que nos dão mais trabalho, estava assim, ó, na frente dele. Ele tem uma metodologia, e essa metodologia chama-se rap, chama-se música. Ela não falou isso, eu estou pensando com vocês aqui. Que fez a criançada e a rapaziada, eram adolescentes, eu acho que você estava trabalhando lá, pararem de sensibilização. Eu acho que é esse o poder da arte. A arte na escola, ela não vem para formar artistas. A gente não quer buscar profissionalizar ninguém na escola. A gente quer sensibilizar pela música, pela dança, pelo teatro, pelas artes visuais, pelo audiovisual. E aí o audiovisual, para além de passar filme para a criançada, como uma ferramenta para alguma coisa, mas a arte pela arte, essa arte que forma cidadãos, essa arte que faz uma formação humanística. Eu acho que essa é a resistência. Ela tem várias frentes de resistência. Mas eu acho que o que mais me faz brilhar o olho na escola é isso, assim, é na educação que eu acho que a gente ajuda a moldar, porque formar é complicado, né? A gente ajuda a moldar cidadãos. E interessante que a educação artística não é aula sobre arte, né? É aula com arte. Não é aula sobre música, é aula com música. A aula precisa ser musical. Fala do seu trabalho na escola, comenta aí sobre essa. Muito da hora, muito da hora. Essa metodologia ela foi desenvolvida desde 2008, quando eu comecei a fazer aqui em Itabira. Várias escolas fecharam as portas, só a Marina Bragança, que é lá no Santa Marta, abriu as portas, e hoje em dia a gente passa pelas 27 aqui em Itabira, também São Gonçalo, passamos por Monlevade, Zona Oeste em São Paulo, enfim, vários lugares que a gente está chegando, na Zona Oeste no Rio também, no Paixão de Ler, mas eu acho que é muito separado desde sempre, tipo assim, a hora que você tem que aprender é a hora da matéria. A hora que você vai divertir é no intervalo, é no recreio. E a gente meio que mistura, a gente tenta aprender e ensinar de uma forma divertida. Eu, no meu caso, eu não estou lá para formar um exército de MCs, de rapper, não. Mas eu estou porque muita gente tem ansiedade, tem depressão, e acha que quando a gente fala reflexão é um bicho de 7 cabeças, literatura é um bicho de 7 cabeças de coisa de gente de terno e gravata. E não. Às vezes não tem ninguém para desabafar, ele escreve a ideia ali no caderno, pega aquela folha e lê, ele já tem uma outra visão daquela ideia, é o refletir. Então, quando a gente está na escola fazendo essa mudança, eu particularmente apresento várias ideias, coloco, por exemplo, uma letra do meu pai, que meu pai já faleceu, então assim, é uma letra que dói, e eu vejo o olhinho deles brilhando, mas aquilo é totalmente proposital. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que a coisa mais bonita que o ser humano pode ter é a compaixão. E a compaixão, se a gente fala de inteligência sem compaixão, ela é nula. E o que é compaixão? Sabe quando você sofre um sofrimento que não é seu? Seja de um bichinho, seja de um filme, seja de quando alguém canta uma letra. Então, isso é a compaixão. E a inteligência sem compaixão não é nada. Pega aí esses políticos que estudaram em escolas caras e tudo mais, mas não tem compaixão. Se a gente junta inteligência e compaixão, isso vira o quê? Bondade. E um mundo sem bondade, ele não é digno que vivamos nele. Então, eu vou com esse choque também para os meninos, para eles se emocionarem, sentirem, para eles entenderem porque como a gente desenvolve
a compaixão no ser humano? Através da arte. A gente apresentando uma música, uma poesia, um conto. Então, depois que eu apresento esse universo literário para eles, assim, que eu amo, 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 a gente pede para eles se expressarem. Porque a gente sabe o apagamento histórico que tem no nosso país. E eu falo com eles de ponto de vista, que para vocês, eu sei que é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Por exemplo, você está me vendo de frente, você está me vendo de lado, você de outro lado, mas é o mesmo Tiago. E o ponto de vista que eles têm no mundo, só eles têm. E muitas vezes a autoestima deles colocam eles para trás, como se aquilo eles não pudessem falar, ou então ninguém desse atenção. E cada escola que a gente passa, a gente pede para os meninos escreverem. E é surpreendente o que eles escrevem. Tem uns assim que a gente emociona, e no final a gente faz um e-book, a gente transforma iniciantes da leitura em autores. Porque na minha época, às vezes, tinha um livro didático que não era tão interessante para mim, não me davam outras opções. Eu falo com eles que existe muita coisa. E, às vezes, a forma como eu falo é a forma que eles entendem. E eu parto do princípio que, para eu ser um MC, para a gente estar aqui, eu sou um comunicador. E qual comunicação? Não é eu chegar aqui e falar inconstitucionalissimamente, não. É a que funciona, é a que vai te fazer refletir, é a que te vai fazer sentir. Então, eu acho muito legal a gente poder acordar isso no jovem. Eu volto lá no início que eu estava falando, que a gente faz a poesia de olhos abertos, e não só isso, a gente está de olhos tão abertos que nosso objetivo é, enquanto a gente acorda, acordar outras pessoas também. Eu trabalho com escola há muitos anos, né? Mais de 20 anos, e eu tenho muito orgulho disso, de verdade. Mas se você chega no domingo à noite, fala, amanhã é segunda, tem aula, galera? Hoje é sexta-feira, talvez alguém tenha aula aí. Você fala assim, hoje não tem aula mais. Então, a gente, dentro das imagens, né, que Drummond traz da guerra, do Estado Novo, e a gente falando do tempo hoje, dessa obscuridade, vocês estão colorindo, né? Então, essa ideia de colorir, e essa pluralidade. E os alunos são plurais. Esses meninos que, às vezes, eles se sensibilizam e eles prestam atenção nesses trabalhos, é porque eles resistem ali. E, às vezes, no cotidiano ali, eles estão cinza. Precisam de uma cor, precisam de um choque. Né? E, às vezes, esse choque é isso aí que a gente leva para eles. Quer dizer, no caso, vocês. Né? Você também. Não, sim, mas, enfim. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se é uma pergunta inteligente, a gente vai fazer uma pergunta inteligente, vou participar da FLE, né? A gente fica assim, mas enfim, vamos lá. Se a Rosa do Povo fosse um som, como ele sairia da garganta ou dos instrumentos de vocês? Seria um canto suave ou um grito coletivo? Uma batida, ritmo, respiro? Traduz o que Drummond escreveu. Nu. Alguém falou, você pegou pesado, então é uma pergunta inteligente, hein? Adolfo, é de supetão essas coisas, né? É difícil falar assim, eu não sei se do meu instrumento, mas, voltando, tinha anos que eu tinha lido A Rosa do Povo, a Sandra falou que para ela é a obra de Drummond mais linda, e eu concordo com ela, assim, nunca li todas, mas de todas que conheço, é a que eu mais gosto, assim, tinha lido há alguns bons anos atrás, e aí no convite para a FLE, falei assim, eu preciso retomar essa obra. E é uma obra que, numa sentada, se lê pela primeira vez, né? Porque você volta, e volta, e volta. E ela é muito forte. Eu comecei trazendo para vocês uma crônica, e eu notei no olhar de vocês, e eu acho que é isso que causa na gente mesmo, né? A crônica não é da Rosa do Povo, mas ficou todo mundo assim, porque é assim que a gente se sente ao ler. E a Rosa do Povo é essa coisa do, pegando o Krenar, né, dos paraquedas coloridos, é a flor que brota do asfalto. Num momento tão complexo. Porque quando eu falei para vocês o que tinha em 1945, pegando na questão histórica, não foi à toa. O som, não estou fugindo dele não, vou voltar. Eu acho que o som que eu traria são sons dos batuques e dos lundus nos terreiros do século XIX. Que ouvindo a mesa anterior e pensando no que eles trouxeram, né, de ser resistência, do quilombo, de conseguir chegar, e eu fiquei ouvindo isso, eu estava encostado naquele ventilador ali atrás, e me veio essa imagem na cabeça. Não vou trazer um som meu, não, mas eu acho que é um som
que era ao mesmo tempo de muita alegria, porque o lundu foi dominado pelos brancos, mas o lundu, na verdade, o lundu é negro, a umbigada, né? O batuque que se dançava, se cantava e se rodava. E, ao mesmo tempo, ele foi... Aí, quando você lê nos livros de história, e eu vi ele falando aqui, ele está assim, a história que se conta é sempre a história eurocêntrica, claro. Os índios que chegaram lá em Porto Seguro e ficaram trocando... os portugueses chegaram em Porto Seguro e os índios ficaram trocando espelhos. Não é a única história. E aí, esse som, Adolfo, é o som da resistência, porque é o som que, para eles, negros que dançavam ali, era o som da alegria, mas, ao mesmo tempo, eram super vigiados pelos brancos, e até imitados, né? Porque o lundu do branco era aquele lundu que botaram a viola nele, né? Não é a viola caipira que a gente conhece hoje, é a viola, avô da viola caipira. É isso. Para mim, é esse som que eu escuto na Rosa do Povo. Eu vou um pouco no sentido contrário. Eu vou em nenhum som. Eu vou no silêncio de cada verso. Na pausa que tem em cada verso para você refletir o que ele está dizendo. Porque no verso cabe todo o sentimento. Mas nesse silêncio após o verso, cabe o universo inteiro. Olha como o Pete veio aqui e destrinchou isso de várias formas. Então, eu acho que, se fosse para eu escolheria aquele silêncio, porque é nele que mora a reflexão, e para a gente refletir tem que partir de um questionamento. Eu acho que a arte é feita para isso também. Você pôr o dedo na ferida, você refletir. A gente vive num mundo, numa sociedade, que a gente é ensinado a ter respostas antes de aprender a fazer as perguntas, justamente para você ficar caladinho, né? Então, eu acho que em toda poesia, seja a Rosa do Povo ou qualquer outra que tenha um efeito, esse silêncio pode morar um universo inteiro. Maravilha. Bom, todas as perguntas que eu fiz aqui na minha colinha, de certa forma, já foram contempladas. Sobre educação, sobre arte, sobre resistência, sobre vocês, sobre eles, sobre nós. Então, eu vou pedir licença, porque eu comecei falando do tempo e tem um poema que chama Nosso Tempo. Aí eu vou ler, e aí eu passo a bola para vocês. Eu leio e vocês falam sobre a questão. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra. Visto os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor do meu sono, luz dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completo. Calo-me, espero, decifro, as coisas talvez melhorem. São todas fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, cumpridas há tanto tempo. Perderam sentido, apenas querem explodir. E aí? Vocês vão explodir? Vocês estão roucos? Vocês estão indignados ou não? Tempos de homens partidos? Sempre, né, mano? Tempos de homens partidos, de homens partindo. Mas eu acho que também a arte tem um poder da cura, sabe? Eu estava trocando essa ideia com o meu mano, com o André, de como a arte pode realmente curar, sabe? Geralmente eu falo também para os jovens, quando eu estou falando de poesia, que a coisa mais bonita que tem nesse mundo é a gente usar a nossa dor para curar a dor do outro, sabe? E a gente vive num mundo que a gente vai ser julgado de toda forma. Então não tem por que você ter medo. Tem uma frase do Freud, rapper, que ele fala que fazer arte é fácil, difícil é você se expor. E tem uma poesia minha que eu falo sobre isso, eu quero compartilhar com vocês, que eu falo assim: se elogio é média,
Se elogia é média, ficar calado é covarde, é mimice esbraveja. Falar de amor é bobo, de dinheiro ostentação. Rimar pobreza é drama, falar de nada é só refrão. Se for balada é fútil, de carro é falta de assunto. O que eu sou se eu falei disso tudo e ainda junto? Se eu falar de paz eu sou hippie, se eu falar de guerra deprê. Falar de saudade dói, saudade não vai vender. Se eu falar dos meus problemas, tô querendo aparecer. Se for nossos problemas, me cobram para resolver. E caso eu cantar o jogo, eles vão cobrar medalhas. E se eu falar das flores, eles vão cobrar sementes. Se eu falar do acerto, eles vão cobrar minhas falhas. Enquanto eu canto dores para aquele que ainda não sente. Rima ontem te dá dúvida, o amanhã sou afobado. Eles são previsíveis, igual freestyle decorado. Se eu falar de Deus, eu sou hipócrita. Se eu questiono, eu sou ateu. Você quer rotular o que eu sinto, porém o que eu sinto é meu. Se eu pensar na gente é panela, pensar em mim é egoísmo. Se eu ganhar dinheiro eu sou vendido, mas sem ele eu morro no abismo. MCs dentro de casa brigando pra ver quem é rua. Te incomoda zoar sua dor, mas cê zoa quando a dor não é sua. Essa é a explosão. Eu disse pra você trazer o violão, hein? É essa explosão que a gente quer. Explosão do amor, da arte. Porque se nós... Dá vontade, viu, Adolfo? Somos homens partidos no mundo caduco, né? E muitas vezes a gente tem muita vontade de explodir. Muita. A gente lê uma notícia, a gente lê determinadas coisas e fala assim, isso é tão atual, né? Dá vontade de gritar, dá vontade de chorar. Mas aí eu acho que é o que a gente traz de resistência mesmo. Acho que a arte é isso, a gente explodir, a gente manifesta, a gente grita de uma maneira bonita. Eu acho que quando a gente está ali com a criança, né, eu ainda falei isso, eu fui para a escola, para a educação básica, mas eu ainda fui para os piquititos, viu, gente, que é o que eu mais gosto. Aquele homão de 2 metros de altura, abrindo o braço, dançando, cantando, jogos, brinquedos, brincadeiras musicais. E é no olhar daquela criança que nos faz acreditar. Porque por mais no domingão cansado, você fala assim, ixi, amanhã, aí você começa a escutar, né? Você fala assim, ixi, amanhã. Mas quando você chega e vê no olhar da criança, aquela criança que, e no olhar daquele jovem que ontem a pessoa, quando falou comigo, ela não tinha a mínima... Assim, ela não falou com maldade, mas falou, aquele que mais dá trabalho para a gente estava lá. Por que ele estava de boca aberta e admirando? Estava admirando o skip em si. Estava admirando a arte do skip, aquilo que ele traz com a maior sensibilidade, aquilo que você trouxe aqui agora para a gente. E é isso que é legal, cara. Eu acho que resistência, a gente precisa sempre resistir com educação e com muita arte. Então, explodir nesse sentido, acho que explosão de amor e de arte. Uma semente explode, né? E na explosão nasce uma flor, né? Colorido, não né? fui rap, não foi rap. E é esse, poesia. Esse colorido que você trouxe aqui agora, né? Com sua poesia, isso é demais. Bom, vou ler mais um trecho. Tudo bem? Bom, lembrando que esse livro está fazendo 80 anos, e o poema chama Nosso Tempo. É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio, palavra indireta, aviso na esquina. Tempo de 5 sentidos num só. O espião janta conosco. É tempo de cortinas pardas, de céu neutro, política na maçã, no santo, no gozo, amor e desamor. Cólera branda, gin com água tônica, olhos pintados, dentes de vidro, grotesca língua torcida. A isso chamamos balanço. No beco, apenas um muro. Sobre ele, a polícia. No céu da propaganda, aves anunciam a glória. No quarto, irrisão e 3 colarinhos sujos. Acho que volta no início, né, do que a gente disse, né? Essa propaganda. No céu da propaganda, aves anunciam a glória. O que andam dizendo por aí? Nosso tempo, não é isso? Nosso tempo. É o nosso tempo, o tempo de Drummond, ou o nosso tempo, o tempo de agora, gente? Uma pergunta para vocês.
É forte isso, né? Porque quem é esse espião? Janta conosco. O tempo todo. E muitas vezes foram... Nós não sei, né? Nós é muita gente. Mas foi quem estava na mesa que colocou ele lá para jantar. É difícil. Para não dizer que não falei de flores. É em silêncio que eu vou ficar. Nosso tempo, cara, eu gosto de refletir, quando diz o tempo, já vou puxar para uma outra reflexão, que eu amo ler, né, como vocês podem perceber aqui na troca de ideia e tal. E aí, outra vez, minha irmã me perguntou assim, ou foi o André, não lembro, me perguntaram assim, por que você não faz leitura dinâmica? Eu falei, você tá maluco? Que pergunta absurda. A gente está tão acostumado, é igual quando você vai ver um videozinho no YouTube, e aí a geração mais nova, eles têm mania de pôr no 2 vezes. Tá ligado? Para ver rapidão. Isso para mim é inconcebível. Minha mãe me dá um áudio e eu colocar no 2 vezes. Nossa, eu quero que aquele áudio dure para sempre. Quando eu estou lendo uma página de um livro que eu gosto, eu amo tanto aquilo que eu não quero que nem o nosso, nem o meu, nenhum tempo passe. Eu quero que aquilo congele. Isso para mim soa tão absurdo quanto você pegar um milkshake saboroso e tomar com 1 segundo. Eu quero que, assim, tudo que é prazeroso dure o máximo de tempo possível, para a gente aproveitar o nosso tempo. Porque o que a gente faz com o nosso tempo também reflete no tempo do outro. Então, a gente ter o carinho de aproveitar, porque a vida passa rápido demais, né? Outro dia eu era jovem lá na Casa do Brás, falando com você, agora estamos aqui na mesma mesa, é tudo muito rápido. Então, quando a gente fala do nosso tempo, a gente não achar que ele é uma coisa que ela é o tempo todo do mundo, porque nosso tempo, ele nem sempre está em sincronia com o tempo do mundo. A gente vai embora, minha matéria vai embora, meu corpo vai embora e minha poesia vai ficar nesse nosso tempo. Skip, ontem eu estava pensando nisso, assim, né? Como as coisas hoje são tão efêmeras, né? No sentido assim dessa correria, um mundo muito louco. Essa leitura dinâmica, eu vou trazer para o lado da música, né? Que é o que a gente trabalha, a gente vive. Antigamente o artista fazia um disco, né? Às vezes um LP duplo, inclusive. E tinha todo um pensamento, uma ideia de ser, né? Aquilo ali. Aquela música vinha e depois vinha uma sequência, assim como um capítulo de um livro, né? Um sequenciado do outro. E a gente ficava naquela ansiedade, né? Ia no Taim, discos e fitas, propaganda. Nem sei se existe ainda. Mas a gente ia no prédio do Joelbra ali, ou comprava o disco, ou pedia para gravar, né? Porque na rádio era sacanagem, a gente ficava esperando a gravação vir ali, e quando chegava no finalzinho da música, entrava a propaganda da rádio, né? Mas a gente fazia questão de ouvir faixa por faixa do LP. E hoje, com essa forma que essa juventude, principalmente, hoje vê, né? De escutar sons, e não só, né? Muitas vezes a gente já se pega ouvindo a mensagem em 2 vezes. O vídeo do TikTok. Então, essas coisas do TikTok. Escutar uma música hoje é uma coisa muito difícil, né? Quiçá um LP. Nem existe um EP LP, no mas máximo, 3 músicas e vai. E essa coisa do Spotify, enfim, né? Que se perdeu essa coisa da obra em si, de uma obra pensada pelo artista, com início, meio e fim, né? Isso, e escutar no sentido de parar para escutar, e não fazer uma coisa enquanto ouve, né, e bota uma música para ouvir, porque é diferente. Né? É, porque escutar e ouvir são coisas distintas mesmo. Bom, vamos começar a pensar já em encerrar aqui. Esses trechos do poema que eu estou lendo aqui, eles não são... O poema é grande, ele não está na sequência. Eu vou ler o último período aqui, e depois gostaria que você, se você quisesse, né, fazer uma performance, uma provocação ao público. Claro, aí. satisfação máxima. Mas antes máxima. disso, deixa eu ler esse pedacinho aqui. Bom, eu acho que eu vou conseguir ler sem óculos. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e, com suas palavras... Não vou conseguir ler sem óculos. Que coisa, Vai lá, hein? passa a visão. Na internet para todo mundo ver. Bom, de novo. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e, com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Que
essa ideia, essa imagem do verme, da arte como um verme destruindo uma coisa, eu te confesso que me pegou demais. E ele olha e fica assim, ó. Vai lá, vai lá. Eu, em relação a esse o poeta, né, que você trouxe, eu trouxe um trecho de Drummond, na entrevista que ele deu ao Zueni Ventura em 1980, que ele fala o seguinte: eu tenho uma coluna onde, quando eu quero emitir uma opinião, eu omito. Ou uma conversa lírica, um devaneio. Sou cronista de segundo caderno, mas em meias amenidades me permito reclamar contra o excesso dos generais que comandam o Brasil com título de presidente da República. Assim como me permito satirizar o Congresso, quando, em vez de trabalhar e reivindicar suas próprias prerrogativas, se torna um instrumento dócil ao governo. Não perdi a minha capacidade de indignação. Pensando, gente, isso é 1980, antes da Constituição, né, um período que o Brasil estava começando a se redemocratizar. Não perdi minha capacidade de indignação, mas ela está misturada a um ceticismo de quem não vê perspectiva de melhoras nos próximos tempos. Nosso tempo ou o tempo de Drummond? Há um entusiasmo da mocidade, há um desejo de fazer alguma coisa, mas a mocidade foi tão sacrificada nesses anos de revolução, e aí a gente tem que lembrar, né, pós-ditadura. Os melhores foram destruídos, ou ficaram aterrorizados para o resto da vida, ou morreram fisicamente, ou desapareceram. Houve um hiato na formação social do país, dizia o poeta Drummond. Houve uma geração que não pôde dizer a sua realidade. Então, é essa, assim, eu devolvo a sua pergunta com isso, né? O que o poeta ele pode, na sua obra, na sua poesia, trazer dessa indignação para falar dos vermes, se é que você me entende. Da hora, da hora. Eu acho que a gente volta à visualidade, depende de quem está vendo e interpretando. Ao mesmo tempo que meus versos são flores e combustível, talvez para o cara que está atrás da mesa ali e luta para que eu fique calado, minha arte seja apenas um verme. Mas isso aos olhos dele, depende de quem está vendo. E muitas vezes a poesia é o que você é aquilo que você ama. Igual quando um cara fala, lá na escola, o que o Tiago é? Ah, Tiago é poesia. Nossa, eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão da hora, resume perfeitamente. E acredito que para quem eu incomodo, para ele pode ser a coisa que mais incomode ele. E um verme incomoda aos olhos dele. Então, depende de quem está vendo. Não sei se vocês sabem o que é improviso, o que é freestyle, mas é a poesia, o rap que a gente faz na hora. Eu vou fazer um aqui para vocês, que nenhum momento é igual, embora parecido. Vou pedir que vocês me falem 10 palavras aí. Pode ser aleatória, pode ir de skate, sorvete, luz, pode ser a palavra que vocês quiserem. Vamos começar com vocês aqui para ninguém ficar tímido. Diz aí, Pete. Verme. Verme. Vai, meu mano. Rosa, diz aí. Povo. Rosa, povo, lucidez. Vai. Sonho. Oi? Eu não entendi. Página. Boa. Página. Poesia. Poesia, rebelde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2, qual que foi a outra? Massacre, negritude. De 10 já viraram mais que 10. Então vamos lá, verme, rosa, povo, que eu escrevi aqui, irmão, essa aqui. Luendes? O que é isso? Só Deus sabe, irmão. Depois do a lucidez. Não, é verdade, mano. Ficou quase duende aqui, você acredita? Lucidez, beleza. Então, vamos lá. Verme, rosa, povo, lucidez, sonho, página, poesia, rebelde, massacre, negritude.
Já lembro como a vida faz e a gente muda como ela é. Lembrando de Racionais, verme é verme, rastejando sempre embaixo do pé. Se é pra falar de rosa, nisso aí eu não tô sozinho. Não esquece que mesmo tendo a rosa, sempre também vai ter junto um espinho. E a gente vem, mesmo que o cara venha e mente, a gente planta semente, brota. Eu sei que quando eu for falar do povo, não vou falar simplesmente de nota. Vou falar lá pro povo que eu tô fazendo meu verso e fique registrado. E se eu falar do povo, eu sei que o povo tá sempre sendo enganado. Eu, louco com minha poesia, mantenho minha mente alerta. E mesmo ele sendo aberta, se é pra falar de lucidez, agora é minha vez. E agora sabe que quem tava viajando é checkmate, como no xadrez, cada vez mais lúcido. Quando eu paro e componho, eu falo de pesadelo, mas quando eu rimo, eu tô no meio de um sonho, compartilhando ele com vocês. Olha, isso é um improvisado. Eu tô falando de um sonho que eu tô vivendo ele acordado. E agora o skip fecha o olho, quando ele abre ainda sonha. E eu digo que meu sonho não é aquele que acaba quando você levanta da fronha. Aliado, sabe, de novo é meu motivo, me mantenho criativo. E já que você falou de uma página em rap, a gente faria um livro. E aqui, sabe que isso eu sei que não é ridículo. Falei de página, de livro na minha vida, tô escrevendo um novo capítulo. E a outra palavra é poesia, então pode rimar mesmo sem ter batida. Poesia é o que eu trago no fundo do meu coração e em cada respiração aqui da minha vida. E mesmo depois que eu morrer, eu sei que ela vai ficar. No rap eu posso multiplicar. Desculpa, tô fazendo rima e agora eu posso simplificar. Ó, mesmo que não for atravessar, aqui eu preciso concentrar, mano. Eu paro e agora já vou pra escutar. E mesmo que me chame de nerd, quantas vezes te tira da bad? Se eu tô com o microfone, isso aqui vira uma espada e eles acham que eu sou rebelde. É o que eu digo, mesmo que a rua ali é rude, essa aí é a minha virtude. Faço parte do hip hop, que é uma cultura que preserva a negritude. É isso, falando do rap, mesmo que foi e tem cor, nisso eu não sou ator. Quando eu falar de sentimento, reparto minha alma e passo amor. Isso é pra falar de massacre, nisso aí eu tô no covil. Massacre eu posso fazer com a minha rima, diferente dos polícia que fizeram aquela no Rio, tentando trazer um pouco de conforto. Será o que vocês estão pensando? Querem apontar o que cada um faz? Será que a gente esqueceu que é todo mundo ser humano? É o meu chapa, eles estão procurando solução, então na mente eu quebro a algema e no meio da solução sempre tem alguém que vai apontar problema. E olha só, eu fico pensando se o meu coração falasse, mesmo que eles plantam massacre, quando eu rimo a esperança renasce. Chegamos ao fim. Brilhante, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Pete. Obrigado, Thiago. Família. Obrigado, gente. gente. Bira. Obrigado a toda a equipe que está por trás. Vocês aqui presentes. Muito obrigado. Gente. Até a próxima. Valeu, valeu.